Eu estava ali sentado e pensando nisso, e deixar apenas um desafio para vocês. O que fazer? O Brasil ele tem muitos problemas, muitas dificuldades. Os desafios são gigantescos, e eu queria propor aqui para vocês uma solução. Qual é a solução? A gente está chegando aí no dia que a gente vai votar no novo presidente do Brasil e outras pessoas, né, que vão liderar a nossa nação. E a gente fica muito ansioso com isso, né? Alguns querem alguns candidatos, outros querem outros. Mas eu queria que a gente, como igreja, e nós somos igreja de Cristo nesse mundo, tivéssemos a consciência de que, na verdade, não faz muita diferença quem entra A diferença, sabe qual é? Eu e você nos colocarmos em oração pelo Brasil. A diferença é eu e você assumirmos o nosso compromisso. Porque, na verdade, não há nenhum político que sozinho vai resolver o problema. Nenhuma ideologia sozinha pode resolver o problema. Não tem um partido que resolva o problema. A solução, de fato, a solução para o Brasil e a solução para o nosso mundo, ela está na mão da igreja. Porque a igreja tem uma coisa que a política não tem, e que o poder social não tem. Ela tem o poder do Evangelho. O Evangelho é um verdadeiro poder transformador. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um poder. Então, onde está a solução? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, a gente olha para o Brasil e fica revoltado, a gente fica chateado, fica triste, né? A gente se lamenta, vê problema, tudo isso é verdade. Mas sabe qual é a solução? O que Deus coloca no nosso coração nessa manhã como realmente solução para o nosso país? A solução sou eu. Eu sou a solução. Não adianta eu colocar a solução na mão de outros, uma solução que está nas minhas mãos. E sabe o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso acordar, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus nesse país. A primeira e talvez a mais importante de todas as coisas que eu posso fazer é orar pelo meu país. Levar muito a sério um ministério de oração pelo meu país. Oração pelo meu país. Se nós realmente vamos transformar o nosso país, vai ser através da oração, não é proposta política. Aliás, se vocês repararem bem na história da igreja, a política e a igreja nunca se combinaram muito mesmo. Isso já é normal. Na história da humanidade, via de regra, a política sempre foi contra a igreja. Isso é muito recente que a igreja e a política caminharam bem. Geralmente não houve muito entendimento entre ambos. E o progresso da igreja, o progresso do evangelho e o desenvolvimento social, essas coisas nunca estiveram muito vinculadas mesmo a uma questão política. Sempre foi a uma questão moral, a uma questão espiritual. E, irmãos, às vezes a gente fica vendo, né, os políticos, se eu for eleito, eu vou ajudar a igreja. Eu escuto essa história toda a eleição. E eu fico me perguntando, quando foi que um político ajudou a igreja, em toda a história da igreja? Quando? Sabe o que ajudou a igreja nesses 2000 anos de história? Foi gente como eu e você, que se ajoelha e que ora a Deus e busca o Deus verdadeiro. É aí que está a solução, é aí que está o segredo. É daí que vem o poder de transformação. Aqui a nossa igreja não defende partido, mas nós defendemos, irmãos, a nossa verdadeira contribuição para a sociedade. E a nossa contribuição é o Evangelho. Quer ouvir qual é o melhor partido, não vai ouvir aqui. Mas quer ouvir a solução? A solução você vai ouvir aqui. Porque aqui nós acreditamos que a solução é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos. E é isso que nós devemos pregar. Ontem eu estava lá na igreja que eu esqueci o nome, pregando lá. E eu terminei dizendo uma história que eu achei muito bacana, do pastor da maior igreja do Chile. Me lembrei daquela experiência enquanto estava orando. E aí eu compartilhei com eles e quero compartilhar com vocês que eu li há muitos anos atrás a respeito disso, na revista Peoples, uma revista importante nos Estados Unidos.
E ele foi a personalidade do ano no Chile, pastor da maior igreja do Chile. Não me lembro mais o nome dele, não sei nem se está vivo ainda. E ele concedeu uma entrevista de como ele, a sua influência da sua igreja na nação e a importância daquela igreja na sua sociedade. E ele compartilhou na revista que aquela igreja começou na sua própria casa. E começou da seguinte forma: ele separou um quarto e ele resolveu orar naquele quarto pelo seu país. Ele disse: eu coloquei naquele quarto uma banqueta, aonde eu apoiava o cotovelo. Eu coloquei uma Bíblia em cima da banqueta e coloquei uma luz iluminando a Bíblia. Coloquei um tapete no chão e esse era o único móvel que tinha naquele quarto, porque aquele quarto tinha apenas um sentido e um significado. Era o meu lugar de oração pelo meu país. E me comprometi a orar todos os dias naquele quarto, de joelhos, pedindo a Deus uma única coisa: que Ele salvasse todo o meu país. E ele disse que começou essa campanha pessoal de oração e iniciou um projeto em sua própria casa que acabaria se tornando a maior igreja do Chile. Quando ele deu essa entrevista, a igreja era muito grande, contava com milhares de pessoas, tinha canais de televisão e esse tipo de coisa. No final da entrevista, o repórter perguntou para ele: e aquele hábito que o senhor tinha de orar no quarto? O senhor ainda continua fazendo isso? E ele respondeu: mas é claro que eu continuo, porque Deus não ouviu a minha oração. Eu não pedi a Deus para ser o pastor da maior igreja do Chile. Eu pedi a Deus que salvasse toda a minha nação e Ele ainda não respondeu a minha oração. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando que nós precisamos de uma geração assim, uma geração que se levante, ou melhor ainda, que se ajoelhe para orar pelo Brasil e para fazer diferença na nossa geração. Onde estão eles? Pessoas que vão fazer diferença neste mundo e que serão a verdadeira luz de Cristo para fazer realmente uma transformação na nossa sociedade. E sabe onde começa essa transformação? Começa no meu próprio coração, na minha própria vida. Quando eu abro os meus olhos e vejo as necessidades do meu país e faço dela minhas próprias necessidades, os meus motivos de oração, os meus desafios no compromisso e na caminhada com o meu Deus. Querido Deus, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor e peço a Ti, Senhor, abre nossos olhos e dá-nos visão, dá-nos estratégias e levanta, Senhor, em nossa igreja uma geração que Te busque, mas que também busque pessoas que precisam do Senhor, que precisam de respostas, que precisam do poder do Evangelho em suas vidas, em suas famílias, para reconstruir aquilo que o diabo destruiu em nossa nação. Ó Deus, levanta uma geração de pessoas inconformadas, de que o diabo tenha tanta liberdade em nosso país, de que os seus demônios façam o que querem, Senhor, enquanto nós ficamos aqui de olhos fechados, louvando e Te engrandecendo, é bem verdade, e o Senhor está feliz com isso, mas há mais por fazer. Desperta-nos para isso, Senhor. Desperta a Tua igreja, ajuda-nos, abençoa-nos. Coloca, Senhor Deus, a evangelização da nossa cidade, da nossa região, na pauta de nossas discussões, ó Senhor. E não deixa ser apenas uma discussão, não, Senhor, que seja realmente um projeto que Tua igreja leva avante e faça diferença a partir de nós, aqui do nosso ambiente, da nossa redondeza, da nossa cidade. Glorifica Teu nome, Senhor, e levanta essa geração. Eu clamo a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.